Recifense, Jesus Cristo. Declaro aberta a sexta reunião ordinária da 16ª legislatura. Convido o vereador Alfredo Santana para fazer parte da mesa dos trabalhos de hoje à tarde, assumindo a primeira secretaria. Convido Vossa Excelência para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 5ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 17 de fevereiro de 2016. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Felipe Francismar e Henrique Leite. Aos 17 dia do mês de fevereiro, no ano de 2016, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Felipe Francismar. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário de que procedesse a leitura, a chamada regimental, oportunidade que foi registrada a presença dos vereadores Aderaldo Pinto, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Amário Cipriano Maguari, André Regis, Augusto Carreras, Carlos Vigueiros, Eduardo Xera, Heriberto Rafael Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jadeval de Lima, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Michele Collins, Osmar Ricardo, Romerinho Jatobá, Vera Lopes, o Anderson Florencio e o Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Vicente André Gomes, Eduardo Marques, Aerto Luna, Davi Muniz, Erivaldo da Silva, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Marcos Menezes, Marília Reis, Rogério de Luca, Romildo Gomes e Edmar de Oliveira. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constataram ali as seguintes matérias. Projeto de lei número 20 e 21/2016, de autoria do vereador Wilton Brito. Requerimentos números 257/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. 258 a 270/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Também o requerimento 271/2016, de autoria do vereador Anderson Florencio. 272 e 273, 2016, de autoria do vereador Stefano Menudo. Também tivemos a leitura do requerimento 274/2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, tratou sobre a questão do Aedes aegypti e os altos índices de chikungunya no Alto José Bonifácio. Falou a respeito do trabalho de conscientização da coleta de lixo e o armazenamento de água. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, discursou sobre o combate ao trabalho escravo no país. E assim o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Anderson Florencio, comentou que o governo do PT é um governo de desmando. Afirmou que o ano de 2015 foi um ano difícil para os brasileiros, cuja economia caiu. Assumiu a presidência o vereador Henrique Leite. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Stefano Menudo, falou sobre o centro urbano do bairro da Mostardinha. E assim o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, registrou a reunião que ocorreu ontem com a oposição desta casa, onde foi decidido que ele seria o líder da vereadora Marília Reis, a vice-líder.
fez críticas ao PSDB, fizeram uso da palavra pela ordem, os vereadores Anderson Florencio registrou que não tem nenhuma intenção de sair do PSDB. O vereador Gilberto Alves deu as boas-vindas ao vereador Osmar Ricardo. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, comentou que amanhã, dia 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Álcool. Abordou o tema, destacando a ênfase da publicidade desta questão. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única em fase de votação do requerimento número 256/2016, de autoria do vereador Marco de Bria, formulando um voto de aplauso e congratulações ao prefeito do Recife, Geraldo Júlio, pelo belíssimo carnaval multicultural da cidade do Recife do ano de 2016. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Jurandir Liberal, lembrou que ficou acertado que a votação seria nominal. Gilberto Alves votaram sim os vereadores Aimé Carvalho, Almir Fernando, Carlos Gueiros, Gilberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Proximar, Gilberto Alves, Michele Collins, Romerinho Jatobá, Anderson Florencio e Wilton Brito, total 11 votos, votou não. O vereador André Regis, total 1. Foi prejudicada a votação. Em seguida, o senhor presidente informou que estava havendo queda de energia, então não seria possível continuar a reunião. Contudo, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2016, no local de costume e no horário regimental da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Solicito ao vereador Augusto Carreiras que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento 352/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Requerimento 310/2016, de autoria do vereador Romildo Gomes. Requerimento número 256, de 2016, de autoria do vereador Marco de Bria. Requerimento número 153, de 2016, de autoria da vereadora Michele Collins. 154, de 2016, 155, de 2016, 156, de 2016, 157, 2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritas no pequeno expediente. Convido o vereador Henrique Leite. Vereador Henrique Leite. Convido o vereador André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje nós realizamos a operação Volta às Aulas, ano 3, realizado pelo meu gabinete. Verificamos em loco as condições de recebimento dos estudantes para mais um ano letivo em 10 escolas, aliás, em 29 escolas da rede municipal, o que totaliza 10% da rede. As notícias que eu trago não são nada animadoras. Entra ano e sai ano e as condições continuam as mesmas, condições sem as quais nós não teremos uma educação de qualidade na cidade do Recife. De acordo com o levantamento de dados que levantamos a partir da aplicação de questionários, nós verificamos que 90% das escolas estão com infiltrações, sem parquinho, 100% das escolas, sem quadras, 100% das escolas, sem sala dos professores, 60% das escolas, sem biblioteca, 50% das escolas, sem laboratório de informática ativo, 50% das escolas, com fiação exposta, 70% das escolas, com gambiarras, 40% das escolas, com risco de desabamento, 40% das escolas, esgoto a céu aberto, 40% das escolas, sem extintores de incêndio, 50% das escolas, com alunos especiais sem cuidador em sala, 80% das escolas, sem monitor para o programa de robótica,
100% das escolas. Escolas que não receberam o fardamento, 70% das escolas. Inclusive, basta uma visita breve às escolas e você vai encontrar a criança sem o fardamento. A prefeitura não entregou o fardamento e, inclusive, na escola Carla Patrícia, é o que chamou a atenção, quando eu estava lá, a entrega do fardamento de 2 anos atrás, ainda do padrão anterior. O que me leva ao questionamento e o porquê a prefeitura está entregando de forma incompleta o fardamento e quando entrega de 2 anos. Significa que estocou o fardamento quando deveria ter entregue, deixando crianças no momento adequado sem o devido fardamento? Isto é um assinte ao contribuinte. Mas não para por aí. Os casos de dengue, 70% das escolas. Zika, 30% das escolas. Chikungunya, 90% das escolas. E conjuntivite, 30% das escolas. Esse é o quadro de recebimento de mais um ano letivo por esta rede municipal que consome R$ 900 por mês e é impossível ser chamada adequadamente de uma rede de educação. O nosso IDEB continua sendo vergonhoso, de 4,1, e nós ficamos, inclusive, decepcionados quando o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, inclusive na presença de alguns vereadores dessa casa, inaugurou na última sexta-feira uma escola, a Escola Manuel Torres, lá no bairro de Boa Viagem. O prefeito está extremamente mal assessorado. Como é que o prefeito entra para a inauguração de uma nova escola que não tem nenhum extintor de incêndio? Uma escola para 500 alunos o prefeito inaugurou, sem extintor de incêndio, sem as normas de segurança estarem cumpridas. Corpo de bombeiros, se estivesse lá, não permitiria o funcionamento da escola. A escola, para o padrão anterior, ela é muito melhor. Agora, ela é inaceitável que a escola continue sem, por exemplo, sabão para as crianças lavarem as mãos. E o prefeito inaugurou uma escola nesses termos. O prefeito inaugurou uma escola sem um parquinho. O prefeito inaugurou uma escola sem uma quadra poliesportiva, tendo ao lado um terreno baldio. Por que não desapropriamos o terreno e construímos lá uma quadra poliesportiva? Quantas vezes essa casa aqui desapropriou o terreno por interesse público? Agora, é questão de mentalidade. A rede municipal de ensino do Recife, ela é um fracasso. Mas ela não é um fracasso simplesmente por falta de recursos, que nós destinamos quase R$1 bilhão por ano por esta rede. É um fracasso pela mentalidade que administra esta rede. Uma mentalidade, inclusive, preconceituosa, que trata o filho do pobre como não sendo uma criança que tem o direito a brincar. Como é possível não ter um único parquinho numa rede municipal de ensino de 320 unidades? Esse é o questionamento que eu faço. Será que as crianças da nossa rede não têm o direito a brincar? Inclusive, senhor presidente, para concluir, a escola que eu estive hoje, a escola que teve o número 1 do IDEB o ano passado, a escola Abílio Gomes em Boa Viagem, a escola libera os alunos mais cedo, porque os alunos não têm o tempo de recreação. Então, ao invés de ter a recreação, que não tem, antecipa-se o final da aula. Isto é injustificável. E encontramos casos de dengue, casos, larvas, inclusive, Aedes aegypti. E isso demonstra que há um fracasso total na nossa rede municipal de ensino. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, coloco a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovada. Convido a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Excelência, tem 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria, nessa tarde, de trazer à tribuna dessa casa um assunto que tem repercutido no nosso país nos últimos dias, a respeito da questão do aborto. Como presidente da comissão, da frente parlamentar dessa casa, em defesa da vida, nós temos, assim, uma responsabilidade muito grande e também um interesse muito grande por esse assunto. E eu gostaria de repercutir essa pesquisa que aconteceu no Recife, que inclusive foi capa do Jornal do Comércio de ontem, dizendo que recifenses são contra o aborto por microcefalia. Nós já fizemos aqui nessa casa, inclusive, um ato e recolhemos várias assinaturas no período em que estava sendo discutido lá em Brasília o aborto, e agora existe essa nova discussão em relação à microcefalia. Então, eu gostaria de colocar aqui também a nossa opinião em defesa, aqui como voz do povo do Recife, que a maioria da população recifense discorda. Nós temos casos de crianças que hoje têm 13 anos, 15 anos, porque, na verdade, microcefalia, apesar de estar esse surto agora, é uma doença que ela está associada a qualquer tipo de vírus, a rubéola, a sarampo, a catapora. Qualquer mulher que tiver esse tipo de doença, ela está sujeita a ter essa doença. Infelizmente, o bebê está sujeito. E isso sempre existiu. E nós temos que enfrentar da melhor forma possível. Mas o que nós estamos vendo são as autoridades, muitas vezes, querendo se esquivar dessa responsabilidade. Então, é muito mais fácil dizer para as mulheres: retire seu filho, jogue fora o problema, coloque o problema no lixo, do que enfrentar a realidade de ter estrutura para atender essas crianças. Então, hoje, nós já estamos vendo na cidade do Recife várias mulheres que estão sendo demitidas do emprego quando descobrem que estão grávidas, e porque, na verdade, muitas delas têm suspeita de microcefalia. O que se diz é que as mães, a preocupação tem sido tão grande, na verdade, entre as mães, que elas não querem mais saber nem o sexo do bebê, mas elas estão muito preocupadas com a saúde do bebê e se tem ou não essa doença, que já pode ser descoberta quando ainda a criança está no ventre da mãe. Então, é um assunto muito sério, muito importante, e nós que defendemos a vida e defendemos a família, não podemos nos calar diante dessa realidade, diante dessa ameaça, onde eu já tenho acompanhado diversas entrevistas de especialistas dizendo que estão criando um documento e vão enviar ao Supremo para que o Supremo possa determinar a inclusão do aborto no país, que já é liberado em caso de estupro e em caso de anencefalia, quando a criança não tem cérebro, para também colocar as crianças com microcefalia. Então, eu gostaria aqui de unir aos vereadores, inclusive gostaria de convocar uma reunião de urgência extraordinária da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e convidar também meus colegas aqui dessa casa para participar nessa reunião, onde nós estaremos justamente discutindo que ações nós vamos poder tomar para poder nos expressar essa realidade da população do Recife, para que o Supremo saiba disso, para que a Câmara dos Deputados Federal saiba disso, para que o Congresso Nacional saiba, e que nós também possamos colocar o nosso posicionamento. Então, dizer que nós estamos aqui em alerta, em defesa da vida, em defesa da família. Temos aqui nesta casa uma frente parlamentar específica para defender a vida, e o aborto é a nossa bandeira principal, e principalmente nesse momento. Então, eu quero convocar os meus pares que se interessem por esse assunto a me procurar, para que nós possamos marcar o dia dessa reunião o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Convido a vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Eu quero, nesta tarde, parabenizar o trabalho da bancada evangélica da Câmara Federal em prol da família tradicional brasileira. Na última quinta-feira, dia 18, foram aprovadas 2 fundamentais medidas contra a agenda ditada pelos partidos defensores da causa gay e do aborto. 2 mudanças foram colocadas nas competências do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos durante a análise dos destaques à medida provisória 696 de 2015, que trata de corte de gastos e ministérios do governo Dilma. Logo de início, foi aprovada a obrigação do Ministério atuar em conformidade com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Este pacto reconhece a vida desde a concepção e ainda o direito de educar os filhos de acordo com as convicções morais de sua família. Em seguida, outra votação retirou das atribuições do Ministério a expressão incorporação da perspectiva de gênero, termo que iria permitir uma interpretação que vai além da defesa dos direitos dos homens e mulheres. Pautas como estas, se aprovadas, não teriam outra função senão destruir a base da sociedade, a família tradicional, a família dos brasileiros. Coloco-me aqui mais uma vez à disposição da sociedade recifense em trabalhar em prol dos valores cristãos que sempre foram e continuarão sendo a base da nossa sociedade. Não vamos permitir que as pautas das minorias sejam ditadas como regras para todos. Lembro-me que as questões relacionadas à ideologia de gênero já foram amplamente defendidas por mim aqui em junho do ano passado, quando esta casa aprovou o Plano Municipal de Educação do Recife. Mesmo com as agressões que sofri por parte de tantos movimentos que não representam a nossa cidade, conseguimos aprovar as emendas do texto original. Entendemos que não cabe à escola ensinar esse tipo de conteúdo às crianças. Esta casa deve ter tomado conhecimento, por exemplo, do caso de um menino de 9 anos que, pasmem, conseguiu autorização da justiça para mudar o sexo. Este caso não aconteceu no exterior, mas aqui mesmo no Brasil, em uma cidade em Mato Grosso, o juiz Anderson Candioto, da 3ª Vara da Comarca de Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá, autorizou até mesmo a mudança do registro de nascimento da criança. Tudo isso com o apoio dos pais. Como pode um menino de 9 anos ter autonomia de decidir mudar de sexo? Não vamos nos render, muito menos baixar a guarda. Permaneceremos atentos a essa luta. A bancada evangélica da Câmara Federal está de parabéns por atuar de forma precisa neste caso. Aqui no Recife, permaneço também atenta. Fui eleita com quase 10 mil votos, e esses eleitores depositaram em mim a confiança do projeto Cidadania que represento. Confiança esta que está sendo honrada, com muito trabalho e luta em prol da família cristã. Muito obrigada. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo
senhor vereador, presidente desta sessão, excelentíssimos senhores vereadores demais. Eu venho à tribuna desta casa hoje trazer mais uma vez falar do tema que eu trouxe a semana passada para essa casa, na última segunda-feira, através de um requerimento solicitando ao prefeito da cidade que se abstesse de, na nossa cidade, discutir, implementar nas escolas a política de gênero. Ideologia de gênero, que está posta hoje através do MEC. Trouxe essa discussão para casa e, infelizmente, não foi aprovado o requerimento, mas deve ser votado amanhã, porque foi feito pedido de vista regimental por um dos vereadores desta casa. No momento da discussão, teve vereador que disse para mim que eu estava discutindo algo que não existia, porque não tinha livros que tratasse desse assunto. Só que eu consegui livros que já estão na rede municipal, que são de ciências humanas da natureza. Esse aqui, Juntos Somos Nessa. Estamos nessa. Juntos nessa. Esse livro aqui é para crianças de 6 anos de idade. Nele já é introduzido a questão da política que eu vim discutir nessa casa de ideologia de gênero. Aí eu também estou aqui com Juntos Nessa, da quinta, para crianças de 9 e 10 anos. Algumas chegam ainda com 9, mas crianças de 10 anos. Então, esse livro, que o vereador que desconhecer, eu posso mostrar, mas eu vou ler um pequeno trecho aqui do livro, que trata sobre essa política. Ele trata sobre a sexualidade do ser humano. Sexualidade envolve sensações, emoções e sentimentos que proporcionam prazer ao ser humano, e não apenas a união dos órgãos genitais de duas pessoas. Também faz parte da sexualidade conhecer a si mesmo e ao outro, e os comportamentos que estão relacionados à identidade sexual. Ele traz a questão da identidade sexual. O gosto de si mesmo e o cuidado com o próprio corpo também estão envolvidos na sexualidade. O relacionamento conjugal entre duas pessoas formando um casal, as relações de carícias, beijos, abraços e o ato sexual são manifestações da sexualidade humana. Entre os relacionamentos conjugais, existem casais formados por um homem e uma mulher, e casais formados por pessoas do mesmo sexo. Os casais podem ou não ter filhos. Alguns casais podem decidir adotar filhos. Aí ele aqui faz uma definição de identidade sexual. Identificar-se, qual é a identidade sexual? Ele traz isso aqui. Aí ele define, identificar-se com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Então essa é a identidade que está colocada nesse livro aqui. No livro que está na mão das crianças, que está sendo ensinado nas escolas, para crianças de 10 anos. E aí você mexe na identidade, você não tem mais identidade de homem e mulher. Não tem mais masculina e feminina. Você passa pelo ensinamento que está sendo colocado aqui no livro, a uma identidade com definição, certo? Uma identidade que você dá escolha do que você quer ser, qual é a identidade que você vai aprender a ser. Não se ensina mais
homem e mulher, menino e menina. Ensina-se agora nessa linha aqui. Então, para concluir, porque eu só tenho 5 minutos e já concluí o meu tempo, eu quero dizer que amanhã, talvez até mais tarde, porque eu estou no grande expediente, quero voltar para discutir esse assunto e colocar como é séria essa questão. Tem algumas pessoas, o vereador Carlos Guedes entrou com um projeto, também na questão, vereador, para suspender a aplicação do livro. Eu entrei com um pedido, uma solicitação ao prefeito, eu entrei com um pedido de informação dos livros que estão sendo colocados, embora que esse aqui é da rede municipal, já está dentro da rede, esse livro é da rede municipal, e também entrei com um pedido de audiência pública para a gente tratar esse tema aqui na casa. Mas eu aguardo que a vereadora dê o seu parecer amanhã. Convido o vereador Aderaldo Pinto. Wanderson Florencio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Hein? É aqui, pula, poxa. Senhoras e senhores, mais uma vez estamos nessa tribuna para lamentar, repudiar os fatos de violência que mais uma vez ocorreram na nossa cidade devido a uma partida, a um jogo de futebol. Estamos aqui com os 3 jornais que destacam violência de novo, aqui no Jornal do Comércio. Na Folha, tumultos voltam a ser registrados na região metropolitana do Recife. Diário de Pernambuco, a rotina da violência. Nós, que permanentemente estamos tratando desse assunto, do banimento desses marginais que estão travestidos de torcidas organizadas para promover o quebra-quebra, a desordem, a violência, o pânico e o terror na nossa cidade. Nós temos aqui nesta casa o projeto de lei 227/2013, que visa extinguir as torcidas organizadas violentas. Para isso, já fizemos audiência pública, com a presença dos clubes, da federação, da polícia militar, inclusive das torcidas organizadas, para que elas possam ser punidas no seu CNPJ e aqueles que promovem a violência no seu CPF e fiquem banidos aqui de frequentar os estádios da nossa cidade. O que nós não podemos mais conviver é com esse tipo de prática, esse tipo de violência. As pessoas encurraladas dentro de casa, quando nós vemos e registramos cenas como essa. Um monte de bandido sendo escoltado aqui para que a sociedade tenha um pouco de paz. É isso que a gente não pode mais aceitar. Não podemos mais conviver com esse tipo de cenário. Quando as pessoas ontem relataram próximo do Clube Internacional que era cena de guerra. Fogos sendo jogados um no outro, né, madeira, entorpecentes, né, utilizados por esse bando, né, que frequentam ultimamente os estádios de futebol. Nós demos aqui um voto de aplauso ao presidente do esporte por ter vetado a torcida organizada, a jovem, lá da sede do esporte. E eu espero que os outros presidentes possam fazer o mesmo. Já pedi para a minha assessoria agendar um encontro novamente com o presidente da federação, para que a gente possa encaminhar, né, politicamente, a gente possa fortalecer o combate a esses criminosos. É isso que a sociedade espera da gente. E eu faço um apelo aqui aos nossos companheiros, vereadores desta casa, para que a gente possa botar em pauta e votar o projeto 227, que visa proibir as torcidas organizadas violentas aqui na nossa cidade, dando atribuições de cadastramento, que elas fiquem 3 anos sem poder frequentar os estádios, caso ocorram atos de violência. Enfim, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Vou sugerir ainda ao presidente da federação, e por isso pedir audiência, para que a gente possa promover alguns atos de cultura da paz, como, por exemplo, um local no estádio para compartilhar as torcidas, ou seja, no clássico uma torcida está do lado da outra, e a gente mostrar que a força do bem é muito maior do que essa força do mal desses marginais. Venho recebendo algumas solicitações para conhecer trabalhos sociais que algumas torcidas vêm fazendo aqui na cidade, e faço questão de conhecer, porque a nossa ideia não é generalizar, é tirar o marginal,
é tirar o bandido, é tirar essas pessoas que querem fazer o mal e destruir o patrimônio público, tirar o sossego da nossa sociedade. Portanto, é com indignação que mais uma vez venho a esta tribuna fazer um apelo para que esta casa também possa se posicionar e possa dar sua contribuição para que esse cenário de guerra, esse cenário que é um assinte à sociedade, às pessoas de bem. Nós tivemos ontem, num clássico chamado de Clássico das Multidões, 14 mil torcedores. Para ver, está claro de que o cidadão de bem, de que o torcedor que gosta de levar seus filhos, que gosta de levar a família, ele não quer mais frequentar um estádio de futebol, porque ele vai se deparar com esse tipo de gente e esse tipo de ocorrência, né, num evento esportivo que deveria ser um evento de paz e de lazer. Portanto, deixo aqui o meu registro mais uma vez, com indignação, para que a gente possa, aprovando o projeto 227/2013, a gente possa dar contribuição a essa Casa Legislativa, ao que a sociedade espera do nosso papel. E eu queria, finalizando, parabenizar a Polícia Militar, presidente, porque se não fosse a atuação incisiva, né, com um grande quantitativo de contingente fazendo um bom trabalho, a gente teria cenas piores do que nós tivemos. Mas era isso, agradeço a atenção de todos. Convido a vereadora Vera Lopes. Vereadora Vera Lopes. Convido o vereador Osmar Ricardo. Excelência, tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz à tribuna nessa tarde é a preocupação dos servidores públicos municipais, que já vem numa luta com a Prefeitura do Recife desde dezembro do ano passado, tentando buscar as negociações, o entendimento, que esta casa aqui aprovou, que a data base do servidor público municipal era em janeiro. E Geraldo Júlio manda um projeto de lei, sabe que é no mês de janeiro, e parece que dá amnésia, vereador Jurandir, nesses que estão governando a cidade do Recife, e não discutir. Depois de muita pressão, muitas caminhadas, muitos fechamentos de ruas, marcou a reunião para o dia 15, e se ele marcou depois do carnaval, no outro dia, vereador Maguari, ele desmarcou a reunião, porque sabia que tinha um ato hoje do Fórum dos Servidores Municipais em frente à Prefeitura. E desmarcou e marcou para hoje, às 16 horas. Eu vou ter que me retirar dessa plenária para ir para as negociações, porque a situação demonstrada pela essa gestão é muito ruim para o servidor. E a gente sabe que na última quinta-feira ia ter reunião para discutir o terceiro quadrimestre de 2015, teve que ser adiado por conta de secretários, não sei se foi por causa da chuva. Todo o movimento sindical estava avisado e vieram para essa reunião, e chegou aqui, fomos pegos de surpresa, e não teve esta reunião, que era para discutir um pouco e balizar o que é que tem, de fato, embutido para dar um aumento aos servidores públicos municipais. E aí, vereador Maguari, Vossa Excelência do PSB, e as redes sociais estão aí bombando, né, com a história do filho de Eduardo ser chefe da Casa Militar, lá, chefe de gabinete do governador Paulo Câmara. As redes sociais estão extremamente bombardeando o governo do PSB, que não se preocupa com o povo. Antigamente, a gente ouvia que seria um governo técnico, um governo de pessoas que vieram para governar, independente da política. E o que a gente vê, tanto no governo de Geraldo Júlio, que mudou essa característica em criar secretarias para dar os padrinhados, partidos aliados ao governo do PSB na rede municipal, como a gente vê tentando maquiar e mostrar ao povo do Recife uma coisa diferente, né? De pensar que é uma nomeação, ou que as pessoas colocam lá um valor de R$7.800 de um cargo comissionado. Não é isso. O povo de Pernambuco, o povo do Recife, está atento a esses movimentos.
o PSB não está, e talvez seja surpreendido na eleição agora, em 2016, porque vem errando. Mas a gente não está aqui para avisar erro de ninguém. A gente quer que vocês continuem, que o PSB continue errando, mostrando a falta de política com a sociedade e o debate do dia a dia. Então essa que é importante para o povo do Recife e que vem nas redes sociais demonstrando sua indignação, né, com essa nomeação do filho do ex-governador Eduardo Campos ao Palácio. E pedir ao presidente Eduardo Marques que eu vou ter que me retirar da sessão, porque está marcada agora às 16 horas uma reunião, né, da mesa de negociação, que a gente costuma dizer mesa de enrolação, que ultimamente está servindo para isso. Na verdade, eu acho que nos 2 primeiros anos do governo de Geraldo Júnior, nós fizemos elogio aqui. Elogios porque estava funcionando, estava debatendo. E que parece que agora esse governo esqueceu e que tenta enrolar o servidor e fala só na época de outubro. Vamos fazer uma missa em homenagem aos servidores, porque a gente valoriza os servidores públicos municipais. E o que a gente vê não é isso dessa gestão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Concedido, excelência. Nesse momento encerro o pequeno expediente, ficando os demais vereadores inscritos ex officio para a próxima reunião ordinária. Solicito ao vereador Gilberto Alves para que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única em fase de votação do requerimento número 256/2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em fase de votação, solicito aos senhores... Aqui a gente está sem microfone. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse votação nominal do requerimento. Já está pedido, excelência. Já foi pedido, excelência. Solicito aos senhores vereadores que façam o registro dos seus votos no painel. Senhor presidente, quero como líder da oposição, dizer meus pares que voto contra o projeto. O requerimento. Registre seu voto, excelência. Tem companheiros nossos votando. Está ali, ele está votando ali. Vamos lá, excelência. Já botou? Diga o seu voto aí, senhor.
Encerrada a votação, solicita ao vereador Gilberto Alves que anuncie o resultado. Senhor presidente, foram 22 votos registrados, sendo 15 votos sim e 8 votos não. Registrando já o voto do vereador Henrique Leite. Presidente. 15 votos sim, aprovado. 7 votos não. Portanto, aprovado o requerimento. Presidente. Aprovado. Só para questão de registro, porque a gente da oposição foi acusada de não estar presente no plenário para não votar esse requerimento. Aí travou a pauta. Mais uma vez, quero registrar pelo painel, se a oposição tivesse saído, não seria aprovado de novo. Mas nós votamos contra, portanto, isso é um registro que não foi por conta da oposição que a matéria não foi discutida. Portanto, esse nosso registro, voto não, se fosse inclusive maioria absoluta, teria perdido. Senhor presidente. Pois não, excelência. Cá meu voto. Eu não sou da oposição, meu voto é um voto independente. E eu voto não, porque eu não concordo com o carnaval. Não concordo também em aplaudir quem proporciona. Inclusive, eu queria parabenizar, foi falado aqui em sessões passadas, sobre prefeituras, a exemplo de Jaboatão, que não fez carnaval. E aí sim, eu aplaudo ao prefeito Elias Gomes, independente de partido político, por não ter feito carnaval, porque num período desse de crise, todo o esforço deveria ser para atender a necessidade da população, que não é prioridade carnaval, e sim saúde, segurança, que são todos os requerimentos que nós vamos votar hoje, que a população não aguenta mais, e educação. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Gilberto Alves que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presidente, registrado a presença 30 senhores e senhoras vereadores. Portanto, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 153/2016 até os... Desculpe, senhor presidente. 153, 154, 155, 156... 157, 158, 189, 190, 191 e 192/2016, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Única dos requerimentos 159, 160, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 81, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 200, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 239/2016. Todos esses requerimentos do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Única dos requerimentos 163, 164, 195, 196, 197, 198, 199, 217, 236 e 237/2016, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Dos requerimentos 165, 166/2016, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Dos requerimentos 167, 187 e 188/2016, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Única dos requerimentos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
209 e 210/2016, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 210, 211 e 212/2016, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 213 e 249/2016, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 215/2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 216, 218, 221/2016, de autoria do vereador Stefano Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 220/2016, do vereador Romildo Gomes Neto. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Qual é? É o requerimento 220/16. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 222, 223 e 224/2016, todos de autoria do vereador Jadevaldo Lima. Coloque em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir só o 222. 222. Isso. Pois não, excelência. São 15 minutos, né? 10, né? Vossa excelência tem 10 minutos. Boa tarde ao senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa. Senhor presidente, o motivo que nos levou a desenhar ou apresentar esse requerimento ao plenário foi justamente em decorrência das chuvas e do vendaval que ocorreu, não me recordo bem o dia, mas todos que estavam aqui na cidade do Recife e cidades vizinhas acompanharam um temporal, acho que foi na sexta-feira, acho que antes do carnaval, se eu não me engano. E viram o transtorno que trouxe para a cidade do Recife, aqueles ventos de quase ou mais de 80 km por hora, levando vários telhados e muitas ornamentações da cidade no período do carnaval foram também derrubados. Alguns palcos, alguns que estavam armados na cidade do Recife. E também tivemos também a má sorte, podemos até assim dizer, de perdermos, pelos cálculos da prefeitura, mais de 178 árvores que foram arrancadas por aquele vendaval, por aqueles fortes ventos, combinando com chuvas aqui na cidade do Recife. E ao passar por diversas ruas da cidade, onde essas árvores foram tombadas pelo vento, me deparei com calçadas totalmente danificadas, pelo fato de ter a árvore tombado e danificado a calçada. Então, me atenei para que pudesse ser feito esse requerimento, solicitando de imediato ao senhor prefeito da cidade do Recife, para que se procedesse o replantio de todas as árvores que foram derrubadas. Nós perdemos quase 180 árvores e
Nós sabemos da necessidade que temos do nosso meio ambiente, principalmente nossa cidade, que tem sofrido cada vez mais com a poluição. Então nós não podemos perder nenhum momento área verde na nossa cidade. Então essas 178 árvores, se eu não me engano, se foi o número exato que realmente caiu, mas eu estou me baseando nas informações que a Prefeitura passou, para que elas possam ser recolocadas, replantadas imediatamente. Né? Nós sabemos que vamos esperar aí alguns anos ainda para que essas árvores possam crescer e possam estar aí gerando novamente oxigênio para a nossa cidade. E também, além das árvores, reparar as calçadas, os buracos que ficaram, né, nas calçadas por essas árvores, que até o presente momento não foram feitos nenhum replantio e nenhum conserto dessas calçadas. Né? Então, está atrapalhando a vida dos pedestres, está atrapalhando aí a mobilidade do Recife. Então, eu fiz esse requerimento nesse apelo ao senhor prefeito que use aí das suas secretarias competentes, responsáveis por essa área, o Enlurb, para que esse serviço possa ser feito de imediato na cidade do Recife, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Eu escuto a parte da vereadora Isabela de Rodão. Obrigada, vereador Jadeval. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência e dizer que com o dito vendaval que aconteceu na cidade do Recife e nessa derrubada das árvores trazidas, ocorridas em decorrência da ventania, eu fiquei extremamente preocupada porque nós temos uma gestão que é contra o verde. Na verdade, o prefeito Geraldo Júlio derrubou muitas árvores na cidade do Recife muito antes do vendaval, que nunca aconteceu na nossa cidade e não era esperado. Infelizmente, ele é tão contra o verde que ele arrancou as árvores e não pensou no replantio das mesmas. Inclusive hoje, no bairro de Casa Forte, se Vossa Excelência caminhar pelas calçadas e verificar em loco o extermínio das árvores naquele bairro, Vossa Excelência vai constatar que ele achou pouco derrubar e deixou 1,5 metro, 2 metros de toco morto. É meio que para mostrar que jazia uma árvore. E ficou lá 1,5 metro de toco, onde as pessoas nem têm o privilégio da sombra, nem têm a sua calçada restabelecida. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência e pedir a Vossa Excelência que estendesse e que sensibilizasse o prefeito para a extensão de todas as árvores que ele retirou, para que ele faça o replantio. Se ele retira uma árvore, porque aquela árvore não tem porte para uma calçada, ele substitua por uma outra árvore. Mas é um pouco contraditório que a gente tenha uma gestão que defende a bicicleta aos domingos, não para o trabalhador e trabalhadora que usa a bicicleta diariamente, só para o lazer do domingo. E é muito contraditório que quem pense e defenda a bicicleta não pense que o ciclista, para usar sua bicicleta, precisa de árvore. É muito diferente você transitar de bicicleta na Rua Amélia e transitar de bicicleta na Avenida Agamenon Magalhães, por exemplo, ou na Rosa e Silva. Então, se o senhor excelentíssimo prefeito entende que a alternativa é retirada das árvores, que ele retire, mas que ele tenha a sensibilidade para substituir por uma árvore que consiga dar sombra e que não tenha suas raízes de tamanha profundidade e que cause o transtorno nas calçadas. Então eu gostaria somente de reforçar que esse trabalho de retirada das árvores não foi só em decorrência da ventania. É uma política que infelizmente está institucionalizada na cidade do Recife e que é uma pena, que ele vai de contramão a tudo que uma cidade sustentável precisa, como é exemplo do decreto do decreto que ele alterou agora, ou melhor, que ele alterou através de decreto da medida para a liberação da construção da fábrica aqui em Bibiribe. Mais uma vez, desrespeitando a legislação ambiental, desrespeitando a sustentabilidade da cidade do Recife. Muito obrigada. Vereadora, eu incorporo em parte o vosso pronunciamento, sua parte, agradeço, mas eu não incorporo a parte de Vossa Excelência quando diz que essa gestão é uma gestão contra o verde, contra o meio ambiente.
Nós sabemos que acompanhamos aí diariamente ações voltadas para o verde, para a melhoria da qualidade de vida através do ar, através de replantio de árvores. E a gente acompanha isso na nossa cidade, acompanha isso através de várias reportagens, pode-se constatar, de ações do prefeito, de ações da gestão voltadas para essa área, né? Entre uma delas foi a votação aqui na casa do projeto do telhado verde, que foi aprovado, né? E a gente não, por isso que eu não incorporo a parte de Vossa Excelência nesse sentido, né? Mas, deixando a parte isso, vamos cobrar essa catástrofe que aconteceu, que foi uma coisa natural, nem o prefeito nem ninguém teve culpa, e já que ninguém teve culpa, a gente vai cobrar do prefeito, que é responsável pelo replantio das árvores na nossa cidade e a recuperação das calçadas. Então, estamos fazendo esse requerimento, cobrando ao senhor prefeito que tome providências imediatas a respeito desse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jurandir Liberal também para discutir. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a intenção do vereador Jadeval é uma das melhores possíveis, tentar exatamente as árvores que foram, de um certo modo, retiradas durante esse período chuvoso e que ele está pedindo para repor e recuperar as calçadas. Mas eu queria fazer algumas observações sobre esse fato, viu, Isabela? O prefeito, 48 horas depois do evento, ele disse que tinha já resolvido o problema da cidade, que ele tinha recuperado, que tinha podado todas as árvores, retirado as árvores que estavam com problema. 48 horas. Aí eu queria informar que eu fui a um evento da Central Única dos Trabalhadores, ali próximo da Católica, e tem uma árvore que caiu por cima do prédio da Central, e que já fazia mais de 8 dias, viu, Jadeval? Mais de 8 dias que ela estava sobre o prédio. Até Carlos Guedes tinha um escritório ali próximo, quase em frente ao escritório dele. E essa árvore, primeiro disseram que tinha um problema de retirar do equipamento, era insuficiente para retirar a árvore. E de um certo modo, vários problemas na cidade ocorreram muito depois dessas 48 horas ditas pelo prefeito. Eu entendo primeiro que a cidade do Recife não está equipada, viu, vereador Jadeval? Não é para replantar essas árvores, mas para fazer uma poda correta das árvores da cidade do Recife. Eu já vi vários requerimentos de vereadores aqui não serem atendidos nessa linha, e o que a gente tem observado é que a própria CELP, quando vai fazer a poda por conta da rede elétrica, elas terminam matando as árvores, feitas com podas feitas de forma errada. Almir Fernandes já fez vários requerimentos aqui que eu acompanhei, e eu tenho certeza que a maioria não foi atendida. Então o que é que a gente tem pedido à prefeitura? Que às vezes vá fazer uma vistoria, vá fazer um exame, para saber inclusive se aquela árvore é adequada para aquele ponto. Enfim, as árvores, inclusive árvores centenárias, que tinham que ter um cuidado especial, e a gente não vê, não assiste por parte do município, equipamentos e pessoas trabalhando nessa linha. Eu estive visitando lá em Porto Alegre. Porto Alegre tem 4 vezes mais o número de árvores aqui de Recife, e tem todo um trabalho de replantio de novas árvores, inclusive a população pedindo mais. O que a gente assiste aqui, inclusive tem até uma lei de autoria do vereador Augusto Carreiras, que ele não estava há pouco tempo aqui, que diz o seguinte, recomendando
um trabalho junto à CELP e às empresas concessionárias. Já foi objeto de audiência pública aqui com Henrique Leite e outros companheiros que nós fizemos, até para que trabalhe essa questão no sentido para embutimento de todos os equipamentos, tanto telefonia como energia, para que as árvores sejam prioridade, viu, vereadora Isabela? Mas o que acontece é o contrário. As árvores estão sendo cortadas para botar essas instalações dessas concessionárias. Portanto, foi formada uma comissão que a ideia era todos os setores da prefeitura fazer um trabalho de acompanhamento e gestão para que pudesse encontrar a solução o mais rápido possível, não que fosse para todas as ruas, mas principais ruas da nossa cidade. Enfim, nada disso andou, Jadeval. Nem essa comissão foi dada a devida atenção, nem a Inlub se equipou, inclusive, se você for lá hoje, a equipe é o mínimo possível, que não suporta, não dá condições de acompanhar e resolver os problemas das nossas árvores. Tem até uma lei que nós aprovamos, até o companheiro Gilberto pediu aqui em regime de urgência, da Secretaria de Meio Ambiente, que é um projeto que eu acho excelente essa lei para que seja aplicada, mas enfim, a parte de execução, ela não ocorre, por falta de estrutura e por falta de vontade de fazer. Portanto, por mais interessante que Vossa Excelência tenha pedido essa recuperação, que eu acho justo que tem que ser feito, mas muito mais a gente ampliar e discutir que tipo de árvore deve ser plantadas para que a gente possa ter as calçadas como ponto de mobilidade funcionando. Mas são esses pontos que eu gostaria de levantar, mas concedo a parte ao vereador Anderson e ao vereador Henrique Leite, que estão aí para a parte A. Vereador Jura de Liberal, em relação àquele evento inusitado que aconteceu na nossa cidade, eu quero registrar a Vossa Excelência que a comissão que foi formada na época, no dia que aconteceu aquele problema, ainda está instalada e as pessoas trabalhando ainda para remover algumas árvores, como por exemplo, hoje pela manhã eu estive no Residencial Boa Viagem com a diretora da Inlub, a gente mostrando lá uma árvore que era necessária a retirada e está sendo feito ainda esse trabalho devido à necessidade de um olhar diferenciado, porque foi de fato algo inusitado que a gente não esperava. Mas respondendo aqui a vereadora Isabela, que falou aqui sobre que essa gestão não tem um trabalho com foco na questão ambiental, eu quero discordar com veemência. Porque, eu vou dar um exemplo, vereador Júlio de Liberal, que inclusive Vossa Excelência do PT deve ter convivido bastante aí com a gestão anterior, as gestões anteriores do PT, e sabe muito bem que, por exemplo, o Jardim Botânico estava fechado a cadeado. Nós tínhamos um orquidário que estava caindo o teto do orquidário, isso eu tenho registrado em fotos, tudo isso. E fechado a cadeado, porque era um lugar abandonado pela gestão do PT. Tinha um jardim sensitivo que não tinha um pé de mato no jardim sensitivo. E hoje nós temos um jardim botânico que é um exemplo para todo o país. Com 1 ano e meio de reforma, já foi visitado mais do que toda a sua história, quando foi inaugurado lá atrás por Gustavo Krause. Portanto, vereador Júlio de Liberal, e Vossa Excelência, que faz parte da Comissão do Meio Ambiente, eu considero um ambientalista, assim como eu sou. Eu era vice-presidente até então da Comissão de Meio Ambiente da OAB também, a gente sempre teve um trabalho profundo nesta área. Nós sabemos que foi encaminhado pelo Executivo uma lei importante, que é o Sistema Municipal de Unidades Protegidas, que reconhece, presidente, inclusive os canteiros centrais como áreas, como unidades de proteção ambiental. Eu falei menos de 1 minuto, eu acho, presidente. Me dê mais 1 minuto. Os corredores verdes, inclusive como unidades de proteção ambiental. Nós, no mês de novembro do ano passado, estivemos com o prefeito na Visconde de Jequitinhonha. E aquela área, vereador... Vereador, Vossa Excelência vai tomar todo o meu tempo, que Vossa Excelência não... Aí eu fico sem poder fazer a argumentação. Então o vereador Marco Menezes
escrito, o vereador Henrique Leite. Aí Vossa Excelência podia escrever sobre essa matéria e Vossa Excelência teria o tempo necessário para fazer essa observação. Parece que não quer o contraditório, eu já estava finalizando. Não. Né? Vossa Excelência deu o tempo, estava em 3 minutos, estamos em 1,39. Eu falei então Vossa Excelência quer proposital para tomar o meu tempo. Eu vou me inscrever para Henrique Leite fazer as considerações. Em sua tribuna e dou o tempo necessário para Vossa Excelência debater conosco. Pronto, tudo bem, vereador, muito bem. Vereador Jurandir Liberal, só para registrar, quando Vossa Excelência cedeu o tempo de a parte ao vereador Ganso Florencio, Vossa Excelência tinha ainda 4 minutos e pouco. Pelo regimento interno, ele tem direito de usar 3 minutos, porque Vossa Excelência já tinha concedido a parte a ele. Portanto, eu estava tolerando o tempo que é regimental, que ele pudesse falar. Uma vez concedido o tempo, vereador, eu acho que é justo que Vossa Excelência permitisse que ele concluísse o tempo regimental. Mas não tem problema, Vossa Excelência não vai ter prejuízo. Nós vamos dar os seus 2 minutos restantes para que Vossa Excelência possa escutar os demais vereadores. Estava escrito vereador Marco Menezes, vereador Henrique Leite, e por uma questão de educação, queria socializar com os demais companheiros. Mas como Vossa Excelência veio de propósito para tomar meu tempo, para que eu não pudesse argumentar, eu entendo que Vossa Excelência devia ter vindo aqui à tribuna e falar. Então, eu fui educado, já que Vossa Excelência muitas vezes não permitiu, várias vezes, aos companheiros de oposição fazer uma intervenção na sua fala. É isso que eu queria colocar muito claramente. E Vossa Excelência, propositalmente, vai usar, inclusive, eu fiquei prejudicado, Marco Menezes queria falar, Henrique Leite. Em 2 minutos eu não posso mais dar o tempo para os 2 companheiros da forma. Não posso. Viu, Marco Menezes? Me desculpe, eu vou... O presidente vai lhe dar essa... Pelo entrever que houve, o presidente vai lhe dar. O presidente é um democrata e vai saber resolver 2 minutos ainda, vereador. Em 2 minutos fica muito difícil a gente ceder. Então tu escreve, bem, Henrique Leite. Pronto. Isabela, pronto. Isabela se inscreve. Eu quero só, presidente, para encerrar, dizer, vereador Jadeval, vou votar mais uma vez o seu requerimento, eu acho correto o que Vossa Excelência está pedindo. Mas já deixando claro que a Prefeitura não vai cumprir seu requerimento, como não cumpre de outros companheiros que pedem essa atenção. Primeiro, e dizer claramente que a Prefeitura, e eu gostaria muito de poder elogiar, da mesma forma que eu elogio a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, a companheira Cilda Pedrosa faz um bom trabalho. Como a questão do teto verde que nós votamos aqui, foi um excelente projeto. E nós defendemos todos esses projetos que vêm de qualidade do governo. Mas eu gostaria que tivesse mais estrutura na ENLUB para acompanhar o plantio de árvores, recuperação de árvores e recuperação das calçadas quando essas árvores tem, por algum motivo, melhora. Então, vereador, antes, a gente quer contribuir com o governo, dizendo que não tem estrutura. Aí Vossa Excelência vem com outro discurso, falando aqui de outros problemas. Nenhum momento eu estou aqui querendo dizer que a Prefeitura não tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Tem, e boa. A equipe é boa. Técnico da ENLUB, equipe boa. Mas não está operando porque não tem recurso, como não teve recurso da ENLUB para fazer nenhum serviço de recuperação de pavimento durante vários momentos. Então a gente sabe dessas deficiências, que não é prioridade a questão das áreas do Recife, que a gente constata não é de hoje, há muito tempo. Portanto, eu queria só encerrar nesse... Vereador Anderson Florencio, você tem 10 minutos. Primeiro, eu gostaria de registrar, que recebo com muito bom grado, vereador Jurandir, o registro de Vossa Excelência de que a Secretaria do Meio Ambiente funciona, que tem um bom trabalho, que é competente e que vem fazendo a sua parte. Está escrito Marco Menezes, Henrique Leite, não sei qual foi a ordem, eu só vou fazer um preâmbulo aqui, Marco. Uma parte aí, ok. Tá certo. Só para finalizar o que nós estamos falando, o trabalho que está sendo feito por essa gestão no tocante ao meio ambiente é um trabalho a ser louvado. Nós recebemos aqui nesta casa a lei de iniciativa do Executivo, o Sistema Municipal de Unidades Protegidas, que estabelece os parâmetros para que áreas importantes da cidade elas tenham atenção especial, um cuidado e uma proteção. Isso englobando os parques e praças, que não tinha essa previsão específica para isso.
né, incorporando ainda os corredores verdes, como eu falei, como o da Agamenon Magalhães, como o da Visconde de Jequitinhonha, que está lá de modo genérico, e nós tivemos a sensibilidade do prefeito de estar presente naquela área, plantando com seus filhos uma árvore, simbolizando que vai incorporar a Visconde de Jequitinhonha, que é um corredor belíssimo verde na zona sul do Recife, como uma unidade de proteção ambiental. E isso é um ganho para a cidade. E como falei, vereador Jurandir Liberal, e eu acho que é difícil a gente comparar. Para a gente ter um norte de como as coisas estão, nós temos que colocar na balança, né, os valores que foram dados nas gestões anteriores. E eu cito aqui o exemplo do Jardim Botânico, que hoje é um dos 3 melhores jardins botânicos do país, com a média de visitação enorme. Um programa de incentivo, inclusive, para que os alunos da rede pública frequentem aquele espaço. E nós temos hoje, né, uma área ambiental privilegiada, né, numa área da cidade que era carente de espaços verdes, né, e espaços de convivência, como é hoje lá o Jardim Botânico. Portanto, eu faço esse registro, mas quero escutar o companheiro vereador Marco Menezes, que está sentado ali por uma enfermidade, Marcos, mas a sua cabeça é muito importante para a gente e faço questão de escutá-lo. Alô, eu queria pedir desculpa ao vereador Henrique Leite pela preferência que ele me deu, e ele sabe por quê, é pelo carinho que eu sinto por ele, por isso que ele me deu essa preferência. Mas, vereador Anderson, a minha interferência nesse momento é para saber dos demais vereadores desta casa feito o requerimento com relação à poda de árvore, se tem conseguido alguma coisa. Eu já fui para a Defesa Civil, já fui para a Enlume, vários requerimentos. O vereador Jurandir Liberal nos deu uma aula do meio ambiente aqui, como deveríamos fazer para contrato de abater, de podar árvore. Muito boa as palavras do vereador Jurandir Liberal. Já estive pessoalmente com a doutora Cida Pedrosa, uma pessoa de excelente caráter, tem feito um trabalho muito bom ali, mas nenhum requerimento que eu fiz até hoje deram um ultimato, deram um resultado final. Eu entendo que a gente tem que elogiar quando merece elogio, o prefeito merece elogio, Cida Pedrosa merece elogios, mas também a gente trabalha olhando o erário público, onde se tem alguma coisa para que a gente oriente, para que a gente direcione, a gente tem que fazer isso. E eu entendo que Jadeval, que Jurandir, que a minha colega Isabela, elas estão tentando contribuir com isso. Então eu só estou preocupado porque, de minha parte, nenhum requerimento nosso, do nosso gabinete, foi atendido até hoje. E aí merece realmente que a gente vá e inste, né, e fale, e diga alguma coisa com relação à Secretaria de Meio Ambiente. O ANLU, porque até agora a gente não sabe quem cuida disso. Ninguém sabe quem cuida, ninguém sabe quem poda, ninguém sabe de nada. Muito obrigado pela sua benevolência comigo. Obrigado, vereador Marco Menezes. Escuto o vereador Henrique Leite. Vereador Wanderson, acredito que essa questão do replantio de árvores que cai ou que se retira é de grande importância e eu acho que todos nós devemos defender. Mas com esses transtornos que estão acontecendo do tempo, do ambiente, não é só aqui no estado, é no Brasil todo, é em todo canto, nós precisamos ser reflexivos, mas também ser atuantes nesse sentido. Porque essas chuvas, essas ventanias, a chikungunya, os vírus que estão acontecendo, tudo isso estão ligados à invasão de mangue, estão ligados a corte de árvores, estão ligados à invasão de canais, estão ligados à falta de manutenção de canais, estão ligados a tudo que é destruição do meio ambiente. E muitas vezes nós temos tanta entidade em defesa do meio ambiente, mas que nós não vemos o resultado na prática, porque
às vezes, os gestores terminam cedendo de um jeito ou de outro. É preciso tolerância zero para algumas coisas. Isso é o primeiro ponto de reflexão, né? É preciso tolerância zero para questão de invasão de mangue, questão de moradia em cima de canais. É preciso essa reflexão da tolerância zero. E a outra questão que nós precisamos também avaliar, porque nós não estamos preparados, como o vereador Jurandir colocou, é um estudo maior sobre a quantidade de árvores que temos na cidade, que não é de agora, é de muito tempo, e que ninguém tem um estudo concreto se elas aguentam uma certa ventania, aguentam um certo vento, né? A podação de árvore, a questão dos fios que são embaixo, quando a árvore cai, arrasta o fio de baixo e leva o de alta tensão junto, provocando um acidente. Então essa reflexão é muito mais forte para que nós façamos e que dê o resultado, e que não fique só simbolizando na defesa, como muitas vezes a gente vê a defesa, mas o resultado dos gestores a gente falta, mesmo tendo boa gestão de meio ambiente, mas não tem a tolerância zero para as questões de destruição do meio ambiente. Vereador Henrique Leite, a contribuição que essa casa pode dar é justamente isso, né? Demonstrando através de requerimentos, de fiscalizações, apresentando projetos para que o Executivo possa avaliar e se somar à atividade parlamentar que nós fazemos aqui. Antes de encerrar, presidente, quero só fazer um registro que, além desse trabalho de manutenção, né, de poda de árvore, né, de extermínio daquelas que devem ser de fato retiradas e a reposição destas, há na gestão um planejamento também para o futuro. Quando, por exemplo, incentiva e apoia o projeto do Parque Capibaribe. Eu não sei se Vossa Excelências têm o conhecimento, o vereador Henrique Leite, sim, que foi comigo, junto com a Frente Parlamentar pelos Parques do Recife, visitar a sede aqui na Rua do Bom Jesus, no qual existe um trabalho da Universidade Federal com apoio da Prefeitura da cidade do Recife. Inclusive o prefeito Geraldo Júlio andou conosco, junto com o Observatório do Recife, para que a gente possa tirar de papel o projeto Capibaribe, né, o Parque Capibaribe, que ele vem lá da Várzea e chega até o centro da cidade do Recife. E nós temos um trecho ali nas Graças, que já é um processo já de mitigação, né, que será no trecho de 2 quilômetros, será feito ali o marco zero do chamado Parque Capibaribe, pensando e olhando o Recife para o futuro, como uma cidade sustentável, uma cidade de convivência, uma cidade que respeita o meio ambiente. Portanto, esse é o nosso registro. Eu acho que nós temos muito a avançar no que se refere ao tratamento e respeito às questões ambientais, mas que está sendo feito, está sendo cuidado e planejado por essa gestão. Muito obrigado. Próximo inscrito para discutir, a vereadora Isabela de Rodão. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de reiterar inicialmente, dizer que toda discussão é muito válida, especialmente quando ela se dá de forma democrática e respeitosa, como a gente está conseguindo estabelecer nesta tarde. Mas eu alerto mais uma vez, parabenizo o vereador proponente do requerimento, mas alerto para uma preocupação que deve ser de todas e todos que aqui habitam. Nós temos uma gestão que, no mínimo, é contraditória quando descobre, porque parece que a bicicleta foi inventada nesses últimos anos, né, da gestão Geraldo Júlio, apesar de não estabelecer uma possibilidade de trabalhadoras e trabalhadores transitarem durante a semana de forma segura, como se ninguém fosse trabalhar de bicicleta na cidade do Recife. Só existe bicicleta aos domingos. Ainda assim, a gente entra nesse processo de contradição quando a gente se depara com o desmatamento da nossa cidade, o desmatamento das nossas calçadas, das nossas árvores, simplesmente por entender que esta árvore aqui incomoda, quando a gente tem que entender que esta árvore nos é essencial. Então, a intenção do vereador
é importante, inclusive aqui eu até me apego à fala dele quando ele diz que esta gestão aprovou, tornou lei na cidade do Recife o telhado verde, e aí eu digo, tornou lei na cidade do Recife o telhado verde, mas ainda não viabiliza o telhado verde, ainda não estimula o telhado verde e ainda não exige o telhado verde. Não passa de mero papel. E quanto tempo mais a gente vai esperar para que o telhado verde comece a existir na cidade do Recife? Assim como outras leis que ele simplesmente dá entrada na casa, torna lei, mas não executa. E aqui eu queria dizer que muito me surpreende, e eu queria compartilhar com Vossas Excelências, tratando do mesmo tema que o vereador Jadeval traz como importante, e eu coloco aqui a surpresa, vereador Jurandir, que apesar do prefeito não trazer para discussão a questão do plano diretor da cidade do Recife e tantos outros projetos importantes, ele guarda para si, mas aqui eu quero dizer a Vossas Excelências da surpresa com a qual a gente recebeu a notícia de que o prefeito, por si só, alterou uma legislação, determinando, aumentando a altura, permitindo o aumento da altura numa zona de ambiente natural, numa unidade de conservação da natureza em Beberibe. E aí a gente se choca quando a gente se depara de que eles simplesmente modificam a legislação por entender que ali precisa ser construída esta fábrica e simplesmente ele não preserva um espaço que pela legislação é para ser preservada. E aí a gente começa a casar os fatos. Esta mesma fábrica que vai ser construída agora, foi aprovada na reunião da última sexta-feira no Conselho de Desenvolvimento Urbano. Depois que na quarta-feira o prefeito modificou a legislação. Seu presidente, está difícil, seu presidente, porque as vozes masculinas realmente ecoam muito fortemente e fica difícil da gente conseguir concentração. Eu gostaria que Vossa Excelência... As vozes masculinas é porque só tem a sua na tribuna e a de Marília lá do outro lado. Mas ela não está incomodando, são as vozes. não. Só as vozes. Obrigada, seu presidente. Só as vozes. Então, dizer que a gente se deparou com essa modificação de legislação e quando a gente começa a casar os fatos, a gente então verifica que a fábrica autorizada, que será construída dentro de uma unidade de conservação, ou seja, que deveria ser protegida, é uma fábrica que, por exemplo, pagou alguns milhões para ter seu nome estampado na Arena Pernambuco. É uma fábrica de cerveja que, por exemplo, ano passado, estampou nas suas latinhas homenagem ao ex-governador. E é uma fábrica de cerveja que é a maior patrocinadora deste nosso parque, ou melhor, esta nossa aqui deveria ser a nossa praça pública, que hoje é um estacionamento privado e que é espaço para shows de grande porte no centro do Recife, numa área histórica nossa, que não deveria ser permitido som naquelas alturas, sob pena da gente abalar nossos prédios centenários. Então é realmente assustador a gente se deparar com uma gestão que desrespeita por completo a legislação, com uma gestão que desrespeita por completo a manutenção do meio ambiente, que desrespeita por completo a sustentabilidade de uma cidade. E a contradição está ainda mais forte quando a gente tem uma gestão que se diz inventora de um meio de transporte mais popular, que é a bicicleta, e simplesmente ele entende que para se andar de bicicleta precisa, por exemplo, derrubar as árvores lá do Arruda para transformar aquilo ali numa ciclofaixa. Certamente as pessoas que pensam dessa forma não usam a bicicleta como transporte. Se usassem, certamente viriam o quanto é essencial a gente ter árvores na cidade. Não só para o resfriamento de uma forma geral, mas especialmente para viabilizar esse trânsito de bicicleta, que é difícil no nosso sol quente. Então eu gostaria aqui de dizer ao vereador Jadeval que ele faça esse apelo ao prefeito, para que o prefeito replante todas as árvores que ele podou da cidade do Recife, mas que ele identifique com sua equipe as árvores que são, sim, cabíveis nos espaços da calçada. Para que a gente possa ter uma calçada que sirva como calçada e que a gente possa ter a sombra necessária na rua e na calçada e possa resfriar o nosso clima, resfriar
pelo menos nesses trechos de sombra. E eu gostaria aqui também de reiterar o que o vereador Marco Menezes falou acerca dessa poda de árvore. O vereador Jurandir também falou a respeito do assunto, que todos os nossos pedidos, não de poda necessariamente, mas de avaliação, que muitas vezes são árvores que são constatadas que estão em risco. Mas, infelizmente, os nossos requerimentos, apesar de amplamente aprovados, não são sequer enxergados pelo Executivo como de essencial verificação dessas árvores que estão ali sob risco iminente de queda. Então, que eu gostaria aqui de, mais uma vez, reforçar esse pedido para que a gestão seja de fato uma gestão verde, seja de fato uma gestão ecológica, seja de fato uma gestão sustentável e que respeite as pessoas que habitam na cidade do Recife, as pessoas que transitam a pé, que transitam de bicicleta, que utilizam o transporte público. Porque transitar na cidade do Recife somente de carro com ar-condicionado é tranquilo. Apesar de nem mais tranquilo é por conta do trânsito, que é mais uma falha da gestão que não traz o plano de mobilidade para ser discutido na cidade do Recife. Mas eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito para que tenha respeito pelo cidadão recifense, a cidadã recifense, e que possa entender da essencialidade que se faz uma cidade verde, uma cidade que tenha árvores, que tenha sombra. Então, eu reforço aqui o pedido do vereador Jadeval, reforço o pedido de todos que me antecederam, e digo isso, uma cidade sustentável, com espaço e pessoas respeitadas, se faz também e principalmente através de calçadas usáveis e árvores que deem sombra e o mínimo de conforto para os transeuntes. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Não tendo mais... Ainda tem? Não mais é a votação. Não tendo mais ninguém inscrito para discutir, colocar o requerimento em votação. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência fizesse a verificação do quórum. Obrigado, vereador. Não, vou colocar, antes de colocar em votação, pedido para atendeu a solicitação. Atender em solicitação. A presença, todos. Eu não podia botar para votar depois que ele pediu. Amanhã já era de votação. Não tem quórum para continuar nada, né? Senhor presidente, 10 vereadores presentes na sessão. Não existe quórum suficiente para continuar a sessão. Declaro encerrado. Pois não? Presidente, há o registro aí de que a discussão está encerrada e que está em fase de votação esse requerimento, né? Tem que ser declarado em ata. Está declarado, a discussão está encerrada e a votação amanhã de imediato. E declaro encerrada a presente sessão, convoco para amanhã no mesmo horário regimental.